topo ou lembrancinha? O que mais vale a pena trabalhar? Muita gente tem me procurado e falado assim que não consegue trabalhar com lembrancinha, que está tentando trabalhar com o topo de bolo somente e que não tem o retorno que queria. E que não tem coragem de trabalhar com lembrancinha. E agora, o que fazer? Quando eu comecei a trabalhar com o biscuit, as peças que eu escolhi para trabalhar eram assim meio aleatórias. Então eu comecei pelo mais fácil. Peguei um passo a passo de uma revista que eu tinha comprado, fiz a massa na minha casa, porque naquela época ainda não tinha massa pronta para comprar, e fui aprender a fazer o tal do biscuit, né? Vocês já conhecem a minha história. Mas as peças que eu escolhi eram as peças que eu via nas minhas colegas que estavam vendendo. Então eu fazia alguns ímãs, eu fiz algumas canetas, eu comecei a fazer alguns potes, mas assim, umas coisas meio aleatórias. Eu trabalhava muito com reciclagem, então eu pegava as latas de molho de tomate e fazia a decoração. Então para fazer um porta-caneta, um porta-lápis, né, coisas assim de cozinha. E foi só quando eu decidi a trabalhar com as festas infantis que eu comecei a ter um volume maior de encomenda e consegui viver de artesanato e consegui largar meu trabalho da prefeitura para conseguir trabalhar só com o biscuit em casa. Se a gente tem um volume muito grande de pedidos, esse movimento, né, proporciona a gente a viver do que a gente gosta. E como que a gente vai poder fazer isso? Se a gente escolhe trabalhar só com topo de bolo, por exemplo, a gente vende topo de bolo por R$50, quantos topos de bolo eu vou ter que fazer na semana para poder ter um salário que eu fique satisfeita? E as lembrancinhas, quantas lembrancinhas eu preciso fazer? Então todo esse cálculo eu já ensinei, né, ali no vídeo de como calcular o preço. Só que o problema é como trabalhar com produção se eu não gosto. Então, como que eu consegui mudar isso na minha cabeça? Eu participava no começo, né, quando a gente está aprendendo, a gente quer pegar muitas dicas, a gente vai atrás das pessoas que estão disponibilizando algumas experiências. E eu participava de um grupo lá no Orkut, Eu Amo Biscuit, e a gente trocava muitas ideias, como a gente troca também nos grupos do Facebook hoje em dia. E lá, num desses posts, né, que a gente fazia, eu coloquei: eu admiro quem repete, 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 porque eu não consigo trabalhar com lembrancinha. E algumas colegas começaram a colocar os trabalhos que elas faziam. E eu sempre olhava aquelas pessoas que trabalhavam com muita quantidade e eu chegava a ficar zonza e eu ficava me perguntando como que as pessoas conseguem. E uma colega, em específico, comentou que a professora dela disse que para trabalhar com lembrancinha era preciso muita disciplina. Aquilo mudou uma chave dentro da minha cabeça. Disciplina. Então é isso que eu preciso para trabalhar com o biscuit que eu quero? Disciplina. Fui busquei vídeos de organização, busquei vídeos de otimizar o meu tempo, como eu podia melhorar aqui minha produção, otimizando o meu tempo com a organização do meu ateliê. Busquei cursos no Sebrae, organizar a casa, organizar o local de trabalho, então eu fui buscar isso. Então o biscuit já estava encaminhado, eu sabia que eu queria trabalhar com festas infantis e agora o que mais precisava? Então precisava ter disciplina. Tá, para ter disciplina o que eu precisava? A organização. A organização vinha de otimizar o meu tempo. Como que eu poderia melhorar o meu tempo trabalhando aqui para eu, né, trabalhar com produção que na minha cabeça não entrava? Eu ficar repetindo, ficar horas e horas fazendo as mesmas peças. Ai, aquilo eu achava tão cansativo, sabe? E aí eu comecei. E a primeira encomenda grande que eu peguei foi de 100 moranguinhos. Eu peguei por um preço ridículo de R$1 naquela época, né? Há 9 anos atrás, quando eu larguei a prefeitura e decidi trabalhar com o meu biscuit. 100 moranguinhos por R$1. R$100. Uau! R$100 entrando na minha conta, que assim, só entrava de pingadinho, 5, 10, 20, né? O máximo, sei lá. Quando a gente começa, a gente cobra barato mesmo, porque a gente não se valoriza, enfim. R$100. E aquilo
deu um brilho nos meus olhos. E aí eu pensei, é isso que eu quero. Sofri para fazer aquela produção, porque afinal de contas não valia R$1, valia muito mais. E a gente sempre faz isso porque a gente não sabe cobrar. E aí fui aumentando o meu preço, aumentando de pouquinho. Hoje em dia eu já tenho um valor que eu acho que é confortável para mim. Sempre penso em desistir das lembrancinhas, acho que eu tenho capacidade demais. E eu sempre estou postando aí muitas fotos. Vocês sabem que eu cuido de 2 crianças sozinha, tenho casa, né, um monte de coisa para fazer. E quando a gente quer, a gente dá um jeito. O que mais vale a pena trabalhar, com topo ou com lembrancinha? Topo de bolo e enfeites de mesa, que são peças maiores, elas dão muito mais lucro. Mas você vai ter que ter um número de clientes muito maior. Então, a sua divulgação é outra, o seu público é outro, o atendimento que você vai ter que ter ali é outro. Quem trabalha com lembrancinha vai ter um volume maior de uma cliente, né? Então, às vezes, a responsabilidade também é muito grande de atender uma cliente, você fazer as peças, não pode fazer de qualquer jeito, porque por mais que sejam, sei lá, 30 peças e a gente acaba, né, se cansando de fazer aquilo, todas as 30 peças têm que ser feitas com a maior qualidade que você pode. Você saber que aquele trabalho é especial, por mais que seja repetitivo. Às vezes você precisa de 2 clientes só para fechar a tua semana, né, na tua organização financeira. Então, vale a pena trabalhar com lembrancinha? Vale. Para mim, vale muito a pena. Eu quase desisti semana passada, quase fechei ali a minha agenda pensando assim, eu vou trabalhar com peças à pronta entrega. E é uma coisa que eu ainda não testei, trabalhar com pronta entrega. Eu sempre estou trabalhando com encomenda, acho que vale mais a pena eu fechar uma coisa mais certa do que eu arriscar uma peça que às vezes eu nem sei se vou vender. Muitas vezes eu fiz a amostra que não vendeu, está aqui comigo. E também não me esforcei para divulgar, não me esforcei para tentar fazer isso dar certo. Eu sempre fico mais acomodada às lembrancinhas, porque eu sei que eu tenho clientes para isso. E como eu já trabalhei muito em divulgar o meu trabalho, e aí ficar pensando, vou ter que fazer tudo de novo, que nem eu trabalhei no feltro, tive que reconquistar outras clientes para trabalhar, e mesmo no feltro eu não consegui sair da produção. Vou passar umas fotos aí para vocês. Não consegui sair da produção em quantidade. Então, quando a gente precisa realmente, né, ter um volume muito grande de pedidos para a gente atender, né, as nossas contas, para a gente viver disso, se sustentar e, né, a gente tem que sempre estar muito focada no que a gente quer, direcionar o nosso trabalho para isso. Espero que eu tenha ajudado pelo menos um pouco e te aguardo no próximo vídeo.